Pois é, Vingadores Ultimato. Talvez a última vez em que veremos boa parte desses personagens que acompanhamos há tanto tempo. Eu digo talvez porque a gente nunca sabe quando o estúdio vai querer tirar mais uma fatiazinha desse produto tão lucrativo, não é? Este não é um filme perfeito. Tem alguns problemas de roteiro que eu não vou abordar aqui para não dar spoilers, e também um contraste bem nítido na qualidade da direção, principalmente nas cenas de ação, sendo algumas arrebatadoras e outras bem aquém, como por exemplo as cenas de luta do personagem Ronin, que é uma outra versão do Gavião Arqueiro. Mas ainda assim eu saí eufórico da sessão de Ultimato. A questão é, isso é mérito do filme ou é saldo do impacto cultural do universo Marvel na minha geração? Quando estiver menos inebriado, talvez eu tente dar uma resposta objetiva para essa pergunta. Mas ainda que boa parte do êxito desse filme se dê em função da paixão dos fãs do gênero, eu não consideraria isso algo necessariamente negativo. O Ultimato revisita os filmes anteriores de várias maneiras, o que pretende evocar um sentimento nostálgico no espectador. O filme sabe que é uma despedida e não tem vergonha de abraçar o fanservice para isso. Até porque nós fazemos a mesma coisa há anos. Quando vai chegando a estreia de um novo filme do universo Marvel, se você visitar qualquer site de download pirata ou até esses serviços paralelos de streaming, o filme imediatamente anterior, do qual ninguém mais estava falando, pula direto para a página inicial. O motivo? Porque volta a estar em alta nas buscas. No dia 22 de abril de 2019, 3 dias antes da estreia mundial de Ultimato, o número de buscas pelo termo Guerra Infinita subiu no Google. E não é só com ele, também se observou um aumento de interesse em praticamente todos os outros filmes. Então talvez não seja coerente reclamar de fanservice em um filme da Marvel, já que nós mesmos é que criamos essa demanda. Nós é que queremos rever tudo o que aconteceu antes para pegar as tais referências nas novas histórias. Mas no caso de Ultimato, essas referências, além de serem pertinentes, têm um valor narrativo. Quando nos leva para as origens de certos elementos da saga, é como se o roteiro nos dissesse: "Ei, lembra da primeira vez em que você viu esse cara? Lembra disso que aconteceu anos atrás?" Tudo isso nos trouxe a esse momento. E pelo menos para mim, esse papinho até que colou. Nos momentos finais, eu desviei minha atenção do filme por alguns segundos e me lembrei de que faz mais de 10 anos que eu ouvi pela primeira vez o Tony Stark dizer: "Eu sou o Homem de Ferro." Ao longo dessa década, o personagem protagonizou mais 2 filmes que foram bastante decepcionantes para boa parte do público, mas começaram a construir um elemento da personalidade do personagem que a cada nova história ficava mais evidente e necessário para o papel dele em Guerra Infinita e Ultimato. Em 2008, Tony viveu uma experiência traumática e se comprometeu a proteger o mundo a qualquer custo, inclusive de si mesmo. Ele entrou em uma caverna como uma pessoa e saiu como uma máquina. Ele deixou de ser um fabricante de armas para fazer dele mesmo uma armadura para proteger as pessoas das armas que tinha criado. Desde então, Stark pode não ter tomado as melhores decisões ao longo do percurso, mas sempre se disponibilizou a lutar pela segurança de sua família, mesmo que isso significasse a sua própria ruína. Essa obsessão por segurança sempre esteve com ele, mas foi depois da Batalha de Nova York, em 2012, que ela passou a ter um nome. Alguém que na época ele não conhecia, mas já o afetava profundamente. It's you who doesn't understand that Thanos has been inside my head for 6 years since he sent an army to New York and now he's back. And I don't know what to do. Em Homem de Ferro 3, ele ficou viciado em trabalhar para ter cada vez mais armaduras com as quais pudesse proteger a quem ama, além de ter implantado no próprio corpo transmissores que se comunicavam com essas armaduras para ficar mais fácil o acesso dele a elas. Em Era de Ultron, depois da visão que teve do futuro, ele tentou criar um escudo ao redor do mundo com um exército de robôs. Em Guerra Civil, ele foi o primeiro a aceitar o Tratado de Sokovia, que comprometeria para sempre a liberdade dos heróis, mas seria útil para prevenir possíveis danos à humanidade causados por eles. No fundo, ele sempre teve essa sensação de que tinha que se preparar, se prevenir, mas não sabia bem de onde viria o desastre. É quase como se os dois, Thanos e Tony, estivessem caminhando inexoravelmente na direção um do outro. Thanos, o desastre iminente, e Tony, um homem que se preparou durante uma década para ele. Alguns personagens mencionam muito sutilmente o conceito de destino, como se estivesse escrito que os Vingadores algum dia enfrentariam Thanos. Eu não acredito nesse tipo de destino, mas acredito que existam escolhas específicas que fazemos hoje que nos preparam ou não para enfrentar perigos futuros. Se o Tony não tivesse abraçado o fardo de herói em 2008, talvez não tivesse condições de encarar o Titã. A gente sabe que, na verdade, não há muito que se possa fazer para interromper o curso do mal em nossa direção, mas podemos nos preparar para ele. Se é
Inevitável que a tragédia nos alcance, nós podemos pelo menos garantir que quando ela chegue, encontre mulheres e homens feitos de ferro.